Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os atentados de extrema-direita na abertura da ditadura civil-militar entre 1980 e 1982. A historiadora Suelen Campos afirma que o anticomunismo esteve presente nas páginas dos jornais durante todo o período da ditadura de 64 a 85. Os achados me permitiram compreender outra face do autoritarismo do regime militar, que através das mídias e de suas ferramentas persuasivas produziu medo, instabilidade e uma espécie de sufocamento dos movimentos oposicionistas. No Brasil surgiu o mito da resistência democrática, de que a sociedade toda tinha sido uma mera vítima da ditadura militar. Mas houve vários grupos extremistas, como o Movimento Anticomunista, o Comando de Caça aos Comunistas, a Vanguarda de Caça aos Comunistas, etc. Em julho de 1980, no Ceará, um grupo pichava morte a Prestes, Brizola e Sidney Magal, abaixo os padres comunistas. Para a gente falar sobre tudo isso, nós temos aqui o José Ayrton. Tudo bem, José? Tudo bem. Por favor, eu peço participar. Então, eu sou Ayrton de Farias, eu sou doutor em História pela Federal Fluminense. Atualmente eu sou professor do Instituto Federal do Ceará, o IFCE. No mestrado, doutorado, pesquisei esquerda armada. E no pós-doutorado eu acabei mudando de lado, digamos assim. Eu acabei pesquisando grupos de extrema-direita que agiram no Brasil no final do processo, né, do regime militar, né, no caso de 80 a 82. E é um tema muito empolgante, espero que todo mundo goste, curta e aprenda e reflita muito sobre o assunto. Né? Muito obrigado. Perfeito, né? Esses novos pesquisadores, assim, trazendo essas informações incríveis. Bom, vamos mostrar um pouquinho do seu trabalho, né? Você, no seu artigo, você começa falando, que nós vamos deixar linkado aqui embaixo, começa falando, então, dessa turma, né? Quem eram esses jovens que foram presos no Ceará em 1982, foi isso? Foi em 80 que eles foram presos. Eu entrei em contato com o tema. Para começar, eu acho que a pesquisa tem muito a ver com o momento do Brasil, né? O historiador é filho do seu tempo também, né? Então, esses movimentos de extrema-direita que o Brasil vive hoje, nos últimos anos, né, eles não são um raio, um trovão no céu azul de Fortaleza. Né? Esses grupos eles guardam relações com grupos, né, elementos, tradições que existiam antes. Né? Isso já nos anos 20, 30, esses grupos já existem, pessoas com esses pensamentos, especialmente anticomunistas, já existem. No caso, eu entrei em contato com o MAC, por acaso, digamos assim. Eu estava concluindo meu doutorado na Federal Fluminense, e aí encontrei no jornal Folha de São Paulo, essa reportagem da Folha de São Paulo, uma matéria sobre terroristas de extrema-direita presos em Fortaleza em dezembro de 80. Era uma coisa que eu não tinha a menor ideia do que tinha acontecido. Né? E olha que eu trabalho com a história do Ceará há muito tempo, sou professor de cursinho e tal, não tinha a menor ideia que esse assunto, que um fato como esse tinha acontecido. E aí é aquele negócio que move os historiadores, né? A curiosidade, né? A motivação, né? do que for esse assunto, né? Do que for esse episódio. 7 jovens de classe média alta, moradores de bom bairro de Fortaleza, bairros de uma classe média, foram detidos pela Polícia Federal, envolvidos em vários atos terroristas, bomba em banca de jornal, bomba em igreja, pichações, né, com intimidações, com ameaças. Então, isso motivou a fazer um projeto de pós-doutorado, que foi aceito pela UFC, Federal do Ceará, em 2001. E aí, ano passado, eu acabei concluindo essa pesquisa, né, e que deve, no próximo ano, fundamentar um livro, né, a ser lançado sobre o assunto. Né. Perfeito, sim. Chama atenção isso, né? Que eles eram jovens de classe média, não é isso? Sim, né? Isso é uma coisa que também você falou muito bem na abertura, como é que a nova historiografia está questionando alguns mitos muito consolidados, né? Por exemplo, a cidade era toda ela resistente à ditadura. Não era bem assim. Né? Outro mito muito forte, ainda hoje inclusive, é que associar a juventude com revolução, né, com mudança, também não é bem assim. Né? Você tem muitos jovens conservadores, né? E esse é um exemplo clássico que eu estou trabalhando. Né? Eram jovens entre 19 e 25 anos de idade, 26 anos de idade, universitários,
né, de um pensamento muito conservador, anticomunista, nacionalistas, né, religiosos, né, que resolveram, então, defender a continuidade da ditadura, no momento em que multidões estavam indo às ruas pedindo que o regime, né, militar se findasse. Né? Então, e não foi só no Ceará. Né? No país, e nós, ao longo da pesquisa, constatamos, né, muitos jovens de outros locais do país, né, eles também praticaram atos semelhantes, parecidos. Essa onda terrorista, ela varreu o país todo, na verdade. Né? No Ceará é diferente, porque esse MAC, né, esse grupo que nós estamos falando, foi o único a ser detido. Né? Isso é curioso. Né? Os mais envolvidos em esses atos terroristas, contrários à abertura do regime militar, nenhum deles foram presos, sequer nós sabemos, na verdade, quem eles são. Esses do MAC acabaram sendo detidos, a imprensa divulgou documentos oficiais, processos que tratam, né, do caso. Então, é um tema, muito, de certo modo, bem documentado, né? Embora também silenciado aqui no Ceará, especialmente, porque essas pessoas depois vão ocupar um certo espaço na sociedade, serão pessoas com cargos na justiça, no Estado e tal, e porque também a memória que se construiu pós-ditadura era uma memória de conciliação, né, de que todo mundo havia lutado contra a ditadura, o regime, enfim, tinha acabado, então não havia por que você ficar remoendo essas questões todas. Né? Então o MAC, para além desse episódio, digamos, factual, ele mostra que o período, né, a ditadura militar, ela foi muito mais complexa do que algumas vezes a gente supõe, né, que havia consenso, que houve, em certo momento, um consenso em torno do regime. E mesmo quando o regime estava naufragando, como é o caso, né, final dos anos 70, começo dos 80, você ainda havia pessoas jovens, inclusive, defendendo, e não só isso, praticando atos terroristas para conservar um poder nas mãos dos militares. Né? Sim, e é um momento bastante tenso, né, pelo que você retrata, ou seja, tem várias linhas dentro do governo, né, e tem também, quer dizer, tinha censura, muita gente não sabia de muita coisa, havia uma propaganda. Queria que você falasse um pouquinho desse momento, assim, onde a esquerda também começa a pressionar por mudanças. A historiografia, ela chama, né, ela diferencia a distensão, né, da abertura. Né? O governo militar, geralmente nós temos três momentos, né? Um período de 67 até 68, de 64 do golpe até 68, quando há o AI-5, que é o momento em que há um crescente do autoritarismo. O AI-5 marca, digamos, o auge da repressão, da censura, né, da força do regime no país. E metade dos anos 70, 74, por aí, com o governo Geisel, você começa o que é chamado de distensão. E aí, nos anos 80, com o Figueiredo, haveria essa abertura. Por que eu estou diferenciando distensão de abertura? Porque o projeto militar do Geisel, do Golbery e de outros, chamados moderados, né, não era exatamente implantar no Brasil uma democracia. O que eles queriam era institucionalizar o regime, né? Tornar o regime, digamos, um Estado de Direito autoritário, acabar com o excesso de autoritarismo, leia-se o AI-5, que é incômodo a muitos militares, inclusive, né? E criar um regime com algumas facetas liberais, mas sob a tutela dos militares. Né? Lógico, não ia ter esquerda, não ia ter comunista, são inimigos. Né? O poder poderia até voltar a algum civil, aliado dos militares, logicamente, mas que mantivesse a tutela das Forças Armadas sobre o processo político do Estado brasileiro. Então, a ideia que se tem ainda hoje, inclusive, é outra memória construída muito forte do Geisel como uma espécie de democrata, não se sustenta. O governo Geisel é um governo muito autoritário, né? Revogou o AI-5, sim, mas matou gente, havia os atos de exceção que davam aos militares um poder muito grande. Então, não havia uma pretensão de implantar no Brasil uma democracia. Mesmo porque os militares achavam que havia democracia já no país, né? Eles não se reconheciam, claro, como ditadura. Né? Só que o projeto militar vira um processo político. Nesse processo, vários atores passam a atuar. A imprensa, a esquerda que está voltando uma parte do exílio, outra parte saindo das prisões, uma dura reflexão sobre a luta armada. Né? A luta armada foi um baque, um fracasso da luta armada
no começo dos anos 70, foi um baque para essa esquerda revolucionária, que passou, então, a rever, no exílio, depois no próprio Brasil, questões políticas, passando a defender, portanto, a ideia de democratizar o país, inicialmente, né? Depois pensando em reformas sociais mais profundas. Grupos liberais também passam a questionar o regime, né? A economia está naufragando, há um aumento da intervenção do Estado na economia que irrita muitos empresários do Centro-Sul, especialmente. Então, a igreja, há vários atores sociais pressionando, e aí o projeto, né, o processo político passa a vigorar em função de, sim, terminar a ditadura, tirar o dedo dos militares e implantar no Brasil a democracia, embora houvesse dúvidas, discussões sobre o que de fato era essa democracia, porque também era um conceito de construção muito aberto. Democracia é só a questão, digamos, do Estado de Direito liberal, né, eleição, alternância do poder, ou democracia são reformas sociais mais profundas? Também havia um grande embate sobre essas questões todas. Em suma, era um processo muito aberto. Algumas vezes a gente vê na imprensa, mesmo em alguns livros didáticos ou em documentários, como se a abertura, né, fosse um processo dado como contado, certo, não vai ser certo, vai acabar, não era assim. Era um processo muito incerto, muito inseguro, com idas e vindas, imprecisões, quando vai acabar realmente, como é que vai acabar? É um processo muito incerto, né? E nesse processo incerto, as crises políticas estavam acontecendo, os embates, a pressão da oposição, a pressão dos grupos militares que eram contrários a esse processo de extensão à abertura, e para complicar ainda mais, grupos de extrema-direita passaram a praticar atentados terroristas no país todo. Portanto, a abertura ela é muito imprecisa, angustiante, e não há certeza nenhuma do que vai acontecer ou do que iria acontecer. Perfeito. Quando nós estamos falando do Geisel, é de 74 a 79 e Figueiredo de 79 a 85, seria isso? Isso, exatamente. Queria que você falasse um pouquinho também, antes da gente chegar nos atos em si, sobre o Centro de Informação da Aeronáutica, por exemplo, né? Esse sistema de informação que estava produzindo análises estratégicas que, por exemplo, vinham as campanhas de paz como uma forma de destruir o Ocidente. Fala um pouquinho desse contexto, por favor. O regime ele foi estruturando ao longo dos anos, né, vários órgãos de espionagem ligados aos diversos setores das Forças Armadas, né, aeronáutica, exército, marinha, e ao mesmo tempo você tinha um aparato de repressão. Havia uma comunidade de informação, como se diz, segurança. Os órgãos de informação atuavam em diversas universidades, né, repartições públicas, movimento estudantil, movimentos sociais, igrejas, tinham os chamados arapongas, espiões. Né? E, ao mesmo tempo, você tinha os órgãos de repressão, que passavam pelo DOI-CODE, ou antiga Operação Bandeirantes, né, que eram os órgãos que tratavam, digamos, de fazer o serviço sujo, né, de prisão, tortura, eliminação de inimigos do regime. Então, muitos dos terroristas que eu estudei, né, não os do MAC, né, do Ceará, eram civis, mas geralmente esses grupos de direita que agiram contra a abertura eram compostos por elementos dos órgãos de repressão e de formação. Né? Há na historiografia uma concepção muito consolidada de que o que movia esses agentes da repressão a agirem nesses atos terroristas era o temor da abertura, que a abertura, de repente, implicasse em desmontar o aparato de repressão, porque ser membro desses órgãos dava prestígio. Eles tinham capital político, boa remuneração, né, licença para agir, de certo modo, impunemente. Né? Então, entre as Forças Armadas, entre os órgãos do aparato estatal do governo militar, fazer parte dos órgãos de repressão era um status. Né? Então, se o regime acabasse, logicamente, essas pessoas iriam perder o seu espaço político, seu poder econômico, a sua influência econômica e tal. Né? Isso não está errado, ao nosso ver, realmente isso movia esses órgãos, esses agentes a se envolverem nesses atos terroristas, mas nós achamos que não foi apenas isso. Nós entendemos que havia também uma representação anticomunista, o que explica como é que civis também agiram nos atos terroristas. Né? Se fosse uma questão apenas de espaço no Estado,
Como é que você explicaria, portanto, que civis como os do MAC praticaram atos terroristas, eles não faziam parte do Estado repressor, não tinham ligações com a ditadura militar? Então, não é uma questão só de poder, de espaço político, ao nosso ver, mas sim representações de comunistas. Há uma forte tradição no Brasil anticomunista, que remonta já dos anos 20, né, com o pós-revolução russa, né, mas nos anos 30, especialmente, com o crescimento do PCB e a intentona, aspas, levante comunista de 35, né, que é um episódio muito marcante na concepção do anticomunismo no Brasil, em especial nas Forças Armadas. As Forças Armadas, ainda hoje, não por acaso, cultuam o 35 como uma prova da ameaça comunista. Os comunistas traíram a pátria, se infiltraram no exército, Forças Armadas, na intenção de implantar no Brasil um regime marxista. Então, até hoje, as Forças Armadas cultivam o 35 como uma prova, né, e é um marco realmente desse anticomunismo no país, em especial dentro do Exército. E esse anticomunismo ele foi sendo, então, ao longo dos anos, embebido com outras, digamos, vertentes, né, como é o caso da doutrina de segurança nacional, da doutrina de guerra revolucionária, que são dos anos 50, 60, que impactavam, que condensavam essa ideia de que existia essa forte presença comunista no Brasil, essa infiltração comunista, colocando em risco a ordem social, que, portanto, é necessária uma atuação das Forças Armadas para proteger o país dessa ameaça vermelha. O golpe de 64, né, a derrubada de João Goulart, a argumentação é essa, né? O João Goulart ou é tido como comunista radical, ou é um governante demagogo, populista, que está franqueando espaço para a atuação dos comunistas no país. E, portanto, o golpe, nesse sentido, foi justificado numa faceta anticomunista para combater essa ameaça que se imaginava existir. Essas teorias conspiratórias elas são muito fortes na extrema-direita. Ainda hoje isso é muito presente, né? O conceito de comunismo aqui é muito amplo, né? Qualquer coisa pode ser visto como comunismo, né? E hoje no Brasil, né, que o diga, né, qualquer questão, né, comportamental, moral, logo é taxado como uma artimanha comunista para destruir a sociedade, a família, em projetos, né, de poder secreto. Né? Interessante que o levante de 35 não foi uma coisa perigosa, né? Foi um levante que acabou em meia hora, não sei, né? É interessante, ele foi meio que cultivado esse mito, né, dentro das Forças Armadas, assim. Me corrija, por favor. Mas queria que você falasse um pouquinho também. O Levante 35 é um movimento restrito, né, a grupos, a antigos tenentes, né, alguns segmentos do PCB, mas principalmente tenentes, ex-tenentes, né, ligados ao Prestes, né, que fazem levantes subdesarticulados em Natal, Recife, Rio de Janeiro, e foram logo derrotados, né? Só que a memória é construída, né? A representação, né, eu trabalho muito com Chartier, né, ela bebe do real, mas a partir digamos, distorções, de superdimensionamentos, né, de retratações, né? Então, isso é muito usado pelos grupos de extrema-direita, né? Pode até haver algum elemento do real nas suposições, né? Só que são distorcidos, são reelaborados para atender a projetos, a pretensões de poder. No fundo, o anticomunismo no Brasil virou elemento político, né, ao longo das décadas. Hoje, mas continua sendo, mesmo com a União Soviética já tendo acabado, né, o leste europeu, né, não existe mais, mas continua sendo usado. É um elemento muito importante da política do Brasil. Isso é muito bem trabalhado pelo Rodrigo Pato Sá, que tem um livro famosíssimo, né, sobre o assunto. Depois eu vou indicar esse livro, inclusive. Mas esses grupos que atuaram no Brasil no começo dos 80, no final dos 70, eles tinham um forte imaginário anticomunista. Havia uma crença realmente que, se a abertura acontecesse, o Brasil poderia ser entregue ao inimigo marxista, né? Não é por acaso, né, que essa onda terrorista ela se intensifica
exatamente após a aprovação da lei da anistia, em agosto de 79, que é uma lei limitada, nós sabemos, mas que permitiu o retorno de vários, né, exilados, e que para esses grupos extremistas era a prova provada, permitam a redundância, de que havia um complô vermelho para tomar o poder. Né? Então, isso motiva esses grupos a agirem em 80, né, é uma crescente de atentados, de ameaça, até 81, quando vai ter o famoso episódio do Rio Centro, que a gente fala depois, certamente. Muito obrigado. Bom, é interessante também... Espera aí, só um pouquinho que eu me perdi aqui. É interessante também pensar que esse anticomunismo ele vem já da época pré-golpe, né? Vem do IPES, aí temos a presença dos empresários, porque um desse grupo, né, anticomunista do Ceará, ele era funcionário público, ou seja, tem aí uma questão de classe. Você podia falar um pouquinho dessa participação das empresas, que hoje está sendo bastante estudada, que acaba se refletindo nesse ódio de classe, digamos? Sim, o golpe de 64 ele foi articulado entre diversos segmentos sociais, não é um golpe civil-militar, né? A expressão que nós usamos hoje, alguns historiadores não concordam, mas eu pessoalmente e vários outros, né, acham que é um golpe civil-militar de fato, porque o golpe não foi só dos militares. Vários segmentos políticos, né, endossaram o que estava acontecendo, apoiaram, estimularam os Estados Unidos também, obviamente, a Guerra Fria, né, e também grupos empresariais, né, que visavam desestabilizar o João Goulart e depois passaram a tramar claramente a sua queda. Né. Então, é uma memória muito incômoda essa questão, né, de como é que grupos empresariais, econômicos, empresas, né, de grande porte, a Volkswagen, né, e outras empresas, por exemplo, né, jornais como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, apoiaram e deram sustentação ao regime durante muito tempo. Né. Isso é uma coisa muito incômoda, porque a memória construída pós-ditadura, na verdade, no final do regime militar e após a ditadura, era que a sociedade como toda era democrática e sempre resistira ao arbítrio dos militares. Né? E quando você começa a ver a documentação, né, os jornais da época, inclusive, né, você percebe que não era bem assim. Muitos grupos apoiavam, o combate à subversão, né, era uma coisa aberta, existe um clichê muito famoso, né? Os porões do regime militar, na verdade não eram porões, né? O governo militar dizia que estava em guerra, nós estamos em guerra contra a subversão, leia-se, a oposição de esquerda, os comunistas, né, como eles entendiam. Né? Então, as pessoas, lógico, não todo mundo, né, porque no Brasil a sociedade ela, foi muito afastada dos processos políticos, né, do regime militar não foi diferente, ainda foi mais autoritário, na verdade. Né? Mas havia muitos segmentos que entendiam sim e apoiavam o que estava acontecendo, davam contribuições financeiras, né, a operação Bandeirantes é um exemplo disso, né? Empresários faziam, se cotizavam, né? Davam recursos para financiar militares, policiais, a combater a subversão. E que essa Operação Bandeirantes é a base depois para que o próprio regime cria o DOI-CODE, né? Que era uma espécie de congregação de vários elementos de militares, da comunidade de repressão e espionagem, com recursos, com dinheiro, carros, estrutura, para atuar na espionagem e repressão do combate aos inimigos, né, da pátria, como eles entendiam. Né? Então, o consenso que havia em torno do regime militar é algo muito incômodo hoje, muito incômodo. Não à toa o silenciamento que há sobre esse assunto, o incômodo que esse assunto. Pouquíssimos grupos empresariais ou jornalísticos viram a público encarar esse passado. O discurso que se constrói, que se enfatiza, é o que aconteceu no final dos anos 70, quando esses órgãos empresariais, jornalísticos, estão aí sim apoiando a abertura do regime. Então, são jornais que sempre lutaram para a democracia e tal, porque, de fato, nesse momento, final dos anos 70, começo dos 80, repito, esses órgãos estão realmente participando da grande mobilização, da frente que se vai se criando contra o regime e pró-democracia. E se renega o apoio que deram no golpe de 64 e o apoio que hipotecaram também quando do combate, né, aos grupos armados de esquerda no começo dos anos 70. Né? Bom, vamos falar um pouquinho, por favor, desse início, então, do grupo. Eles começam com pichações e vão parar em cartas-bomba na Universidade Federal.
Você podia contar um pouquinho essa trajetória? O grupo, né, ele começa a agir em agosto, não, em julho de 80. Esses grupos, só para constar, eram muito autônomos. Não haviam vários MACs, na verdade, pelo país todo. Há várias falanges de Pátria Nova. Talvez no Rio, São Paulo, Minas Gerais, houvesse um grupo que agisse unicamente com um comando mais ou menos centralizado. Mas o que a gente percebeu na pesquisa é que esses grupos eles se influenciavam, que é uma coisa muito comum da extrema-direita. Né? As ações em um local estimulam ações em outros locais. Né? Hoje, com a internet, ficou mais fácil ainda. Na época, né, eram ações que a imprensa divulgava, terrorismos, né, em Porto Alegre, né, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador. Eu cataloguei dezenas de atentados, muitos atentados, né? Muito aquém do que a gente pensa geralmente, né? O Rio-São Paulo, né? O Rio-Centro, o AB, mas muitos atentados, várias ameaças, né? Então, as ações de um grupo acabavam estimulando que extremistas de outros locais do país também agissem, formassem grupos locais que passassem a agir. Então, 80, como eu disse, é o momento que estão voltando para o Brasil muitos dos exilados, né? Que são vistos como elementos né, capazes de expandir ou de implantar no Brasil um regime comunista. Então, em julho de 80, junho, julho de 80, começam a ocorrer pelo país todo atentados às bancas de jornais. Depois a gente pode até falar mais sobre isso, inclusive. Então, nesse contexto de atentados que estão ocorrendo país afora, um grupo de jovens aqui do Ceará, de Fortaleza, universitários, né, quase todos universitários, resolveram então começar a fazer pichações anticomunistas, né, insultando o Brizola, insultando o Prestes, né, e depois eles passam a agir de forma mais, digamos, firme, passam a praticar, colocar bombas, né, na Universidade Federal do Ceará, fazer pichações, jogar molotov em igrejas, né, porque são atores, estudantes da igreja, são atores que todos eles envolvidos, de certo modo ou não, na campanha pró-democracia. Né? Então, os alvos também não são à toa. Né? Fazem ataques à banca de jornal. Né? Em suma, o processo vai se radicalizando. Né? Ocorre no Ceará, ocorre no resto do país, ficam impunes, né? E eles então passam a agir numa série crescente de atentados. Né? Um dos mais, digamos, impactantes foi colocar uma bomba na Praça do Ferreira. Praça do Ferreira, para quem não conhece Fortaleza, digamos, a praça mais importante, ou era, né, pelo menos, da cidade. Né? O centro de Fortaleza, nos anos 80, ainda é um centro muito ativo, muito comércio, cinema. A Fortaleza viveu, né, como outra cidade do país, um processo de decadência do centro. Ela não é bem decadência, né? É um abandono pelo poder público, mas isso é outra história. O certo é que esse centro ainda é muito ativo nos anos 80, ônibus, cinema, teatro, lojas, né? Uma vida noturna, animada, com bares. Então, e havia isso em tudo no entorno da Praça do Ferreira. Então, eles colocam uma bomba no horário comercial, 6h30, 7 horas da noite. Isso provoca um pânico enorme, uma explosão violentíssima, um pânico na praça, na cidade, e é um ato talvez dos mais marcantes. Né? Não morreu ninguém. Mas a questão aqui não é só as vítimas. Né? A gente tem que parar de pensar a ditadura só como um quantitativo de vítimas. Morreram tantas pessoas. Claro, isso é importante. Mas nós temos que entender o regime militar para, além disso, né? Pessoas que eram vigiadas, foram prejudicadas, foram torturadas, e o medo que acontecia. Né? Há uma onda de medo enorme no país, que vai ter repercussões políticas. Né? As pessoas elas têm suas vidas mudadas. Né? Qualquer pacote suspeito provoca pânico. Né? Há um caso que eu cito, que eu achei na pesquisa, depois cito no livro, né? Voltando um pouquinho do assunto, vindo um pouquinho do assunto aqui, é que foi encontrada uma caixa num aeroporto, uma caixa pequenininha no aeroporto de Recife. Né? E aí as pessoas, né, ficaram em pânico. Olha, uma caixa, pode ser uma caixa bomba, uma carta bomba, né? Chamaram a polícia e tal, e o aeroporto parou, e vem a imprensa e tal, e aí chama a Polícia Federal para investigar, abrem a caixa e descobrem que é uma caixa de margarina, na verdade, esquecida por alguém. Né?
para além de ser um episódio pitoresco, na verdade é um episódio que mostra o pânico que era a sociedade naquele momento, né? Então, as ameaças, elas também tinham um impacto político, né? Tinham uma importância. Mesmo os atos terroristas não provocaram vítimas diretamente, né? Vítimas não foram fatais, também havia uma importância, um impacto naquele medo que marcava, e os temores que marcavam a abertura, né? Então, esse grupo praticou várias ações em Fortaleza e começou a pretender ampliar suas ações para o resto do Nordeste, João Pessoa e Recife. E aí foi nesse Recife e João Pessoa que eles vão acabar caindo, mas depois a gente fala mais sobre isso, talvez. Eu queria que você focasse um pouquinho nessa, por exemplo, existe uma mensagem ao povo brasileiro do Comando Delta. Então, qual é a mensagem que eles estão passando? É tipo, não tentem criar uma democracia? Eles estão amedrontando os grupos de esquerda? Seria isso? O que esses grupos desejam, né? Há várias pretensões. Primeiramente, eles querem agastar o governo, né? O governo Figueiredo, né? Os militares, eles não eram e não são homogêneos, né? Há vários grupos, né? Várias alas, né? Há uma visão tradicional de ver moderados, linha dura. Hoje nós temos trabalhos acadêmicos que mostram que não é bem assim. Há vários grupos militares, né? Há muitos interesses, né, paralelos que unem, que os afastam. Então, esses grupos, digamos, mais radicais, linha dura, vou usar esse termo, sabendo que é um termo muito problemático, né? Eles queriam agastar o governo Figueiredo, né? Queriam barrar o processo de abertura. Você passou, inclusive, um slide que tem um panfleto que foi distribuído em quartéis, né? Que mostra o Golbery enforcado, né? Eles viam o Golbery, viam o Figueiredo, viam o Geisel como traidores. Achavam, exatamente, né? Achavam que o Golbery, os chamados moderados, né? Com o processo de distensão, depois da abertura, estava entregando o Brasil ao comunismo. Então, são maus militares, são maus patriotas, que, portanto, devem ser barrados, né? Então, a intenção desses grupos, né, de extrema-direita, é barrar o processo de abertura, agastar o governo Figueiredo, que já é um governo problemático, pela crise econômica, né, por vários outros fatores. Então, esse é um elemento muito presente, né? Há outros interesses, claramente, que é intimidar a esquerda, intimidar os grupos, não só de esquerda, mas os grupos que estão apoiando o processo de abertura. Porque houve, por exemplo, atentados também contra jornais do Estado de São Paulo, foi alvo de um atentado, né? Você tinha órgãos como a OAB, né? Foi alvo de atentados, né? Não são exatamente grupos, não são entidades de esquerda, logicamente, ou um jornal de esquerda, mas era intimidar todos aqueles grupos que, porventura, estivessem apoiando ou endossassem a distensão, a abertura do regime. E, claro, e as bancas vendiam... O que as bancas vendiam? As bancas de jornais vendiam jornais da imprensa alternativa, foram um alvo muito presentes, né? Em 80, o segundo semestre de 80, você tem vários atentados às bancas de jornais do país todo, né? Porque as bancas de jornais estavam vendendo jornais alternativos, né? E também jornais da grande imprensa, que, como eu disse, né, de certo modo ou de outro, acabavam apoiando o processo de abertura. E também uma questão moral, né? Que é uma coisa que eu também abordo na nossa pesquisa, né? Porque o processo de abertura ele implicou uma redução da censura, né? Há uma censura política do regime, né? Mas também já havia, mesmo antes do golpe militar, uma censura comportamental ou moral, né? Inclusive, muitos grupos conservadores, como hoje, né, associavam a pornografia como uma estratégia comunista para corromper a família, a religião, né, em projetos de poder secreto, né? Então, no final dos anos 70, começo dos 80, há um boom no mercado editorial brasileiro. Revistas do Tio Patinhas, Homem-Aranha, Batman, né, revistas semanais, a Veja, Isto É, revistas eróticas, né, elas vendem muito, mas muito mesmo, né? Hoje as bancas de jornais do Brasil elas estão, infelizmente, quase acabando, né? Na época, não. É um boom de mercado editorial e um boom desse mundo das bancas de jornais, né? E aí, então, os grupos extremistas eles passam a
entender que as bancas de jornais, ao venderem jornais da imprensa alternativa, estão compactuando com projetos secretos comunistas de corromper a sociedade ou de difundir o comunismo via Paspim, via mutirão de jornais, né, da época alternativos. Né? Então as bancas passam a serem alvos de atentados. Né? E aí é uma coisa que eu também na pesquisa a gente trabalhou muito, como é que eles estão preocupados com essas publicações tidas como eróticas ou pornográficas. Né? Então, ou seja, há uma visão historiográfica que enfatizou muito, e não está errado, né, que os ataques às bancas eram motivados pela imprensa alternativa. Não está errado isso. Mas a gente passou, nós entendemos que também houve uma preocupação de atacar as bancas pelas revistas eróticas, pornográficas, né? Que eram vistas, como eu disse, como uma estratégia, né? Uma forma dos vermelhos corromperem o país em seus projetos de poder. Por isso que você mostrou esse slide, né? Essa revista, né? A revista Privé, de setembro de 80. Essa revista foi muito polêmica na época. Essa revista irritou muitos militares. Por quê? Porque setembro era um mês da independência do Brasil, é o mês da independência do Brasil, né? E a revista fez uma matéria em que aparece uma modelo nua, né, desembanhando uma espada, né, referência, claro, ao 7 de setembro, ao grito do Ipiranga, né, e está lá Independência ou Morte. Né, e o nome da moça é o Vila do Ipiranga, um trocadilho com o bairro do Ipiranga de São Paulo. Né, e aí tem um texto na revista, né, apresentando as fotos da moça, em que feita uma paródia ao hino nacional. Né? Então, os militares ficaram furiosos, né, com esse episódio. E a revista acabou sendo retirada das bancas, mobilizou o ministro da Justiça, que era o Abiac, o João Figueiredo se pronunciou. Né? Então, como essa questão da pornografia incomodava muito esses grupos conservadores. Né? E o que, portanto, também ajuda a entender os atentados das bancas, como eu defendo na pesquisa. Né? Sim, porque afinal tinha que reproduzir a raça branca também, né? Bom, vamos falar um pouquinho dessa questão. O governo acaba usando eles para uma estratégia de marketing. E queria que você falasse, depois essas 9 pessoas acabam enquadradas como uma brincadeira de jovens. Fala aí desse resultado, por favor. Bom, o grupo, então, como eu disse há pouco, buscou expandir suas ações para o resto do Nordeste, né, em Recife, João Pessoa, e eles acabaram caindo numa blitz da polícia. Né, a polícia da Paraíba caíram de forma tosca. Né, estavam num carro, foram parados numa blitz de João Pessoa, e aí foram encontrados no carro deles armas, metralhadoras, né, bombas, foram pressionados, né, foram de início confundidos como ladrões de carro, mas depois pressionados, talvez, ninguém sabe, tortura, não sei, né, confessaram que faziam parte desse grupo, um grupo extrema-direita que estava agindo no Nordeste, em Fortaleza, há alguns meses. Né? E aí, como a imprensa noticiou a prisão deles, não tinha mais como negar também que, finalmente, foram capturados terroristas, né, no país. Porque até isso se deu, né, em novembro de 80. Até então, os atentados estão ocorrendo já há meses e ninguém foi preso. Nenhum deles foi preso, né, porque eram geralmente ligados ao próprio regime militares, né, que talvez se tinham se constrangidos ou não tinham interesse em prender seus colegas da comunidade de informação e segurança. Né. Mas, de repente, agora não. Né, você tinha um grupo de civis pegos praticando atos terroristas no Nordeste. Né. Então, para o governo Figueiredo foi espetacular essa prisão. Por quê? Porque a oposição acusava o Figueiredo de não estar se esforçando nas investigações porque não tinha interesse em punir os militares que estavam participando, né, da série de atentados. Né? Então, o Figueiredo era ótimo. Bom, nós temos, sim, combatendo o terrorismo, estão aqui eles, vamos mostrá-los. O governo se apressa em mostrá-los à imprensa, é feita uma entrevista em Fortaleza, aparece a revista Veja, Isto É, Estado de São Paulo, Globo, a imprensa do país todo cobre. Você pega na época os jornais, foi noticiado pelo país todo essa prisão. Né? Então, servia os interesses do próprio governo em mostrar que, olha, a gente não está encobrindo nenhum atentado, estamos sim buscando prendê-los, só que o detalhe é que foram apresentados
civis, né? Civis terroristas, não os militares terroristas, né? Então, foi útil, sim, para o governo essa prisão do Macken em Fortaleza. A imprensa também vai expô-los, vai ridicularizá-los, né? Você pega várias matérias da Veja, do Estado de São Paulo, a Veja especialmente, vai torná-los com figuras bizonhas, né? E aí tem um dos envolvidos, tinha como um nome, né, uma homenagem a um revolucionário russo, né? Foi preso, né? O Lenin foi preso finalmente, né? Então a imprensa os trata como figuras patéticas, exóticas, loucas, né? Porque faz parte daquele, no nosso entendimento, da construção que passa a ser feita naquele momento e depois, de retratar a ditadura como uma coisa condenável, que todo mundo sempre foi democrata, né? Então, quem apoia a ditadura é louco, né? É psicopata, é terrorista. Só que essa mesma imprensa, anos antes, estava apoiando o regime, né? Estava fazendo editoriais exaltando a ditadura, exaltando o que acontecia no país, né? Então, foi muito útil, ao nosso ver, tanto para o governo quanto para as memórias construídas, de minimizar a ditadura e passar uma memória de que todo mundo, né, era a favor da democracia no país, né? O certo é que os jovens, então, são expostos, né, de forma massiva nos meios de comunicação, televisão, né, jornais e rádio, são processados, né? Só que depois eles acabam sendo também ficando impunes, né? Não são julgados, a justiça militar se julga incompetente para condená-los, né? Sob o argumento de que não haveria provas materiais para provar que as ações deles seriam atos políticos, né? O argumento usado pelos advogados de defesa e que foi aceito pelo Poder Judiciário militar é que eram jovens, né? Estavam fazendo brincadeiras inconsequentes, não tinham nenhuma relações com grupos políticos, né? Não tinham nenhuma pretensão política maior. É claro que isso é um argumento muito frágil, né? No país todo estão ocorrendo atentados terroristas, né? Também estão ocorrendo em Fortaleza. Você dizer que esses jovens não têm nenhuma ligação, nenhuma pretensão política, de projeto de poder político, né? É um argumento muito bizonho, mas que foi aceito, né? Foi aceito porque também há de constar que eram jovens de classe média, né? Brancos, aço de boa aparência, né? De contatos com meios políticos. Então, acabaram também ficando impunes. No fundo, eles foram levados para serem julgados pela justiça comum por terem quebrado algumas portas, algumas paredes, né? Ou seja, não houve punição nenhuma. Eles pagaram, indenizaram lá o que foi, né, os prejuízos, e também, como tantos outros extremistas, os militares, acabaram ficando impunes pelo que eles praticaram no final do regime militar, né? Porque o líder era até funcionário público, não era isso? O líder, o cabeça, né, é um cidadão diferente. Ele é o mais velho, trabalhava no Ministério da Fazenda, né? Tinha um bom cargo, financiava as ações, inclusive, com o dinheiro que ele recebia, né? Uma situação financeira muito boa, e era um extremista de direita, né? Nós chegamos a levantar informações, ele era natural, né? de Juazeiro, né? Do Ceará, que quando jovem fazia apologia do nazismo e tal, uma figura muito, muito, muito estranha, ou na verdade não tão estranha, mas esses tipos eles existiam, né? Existem há muito tempo, né? É que a gente às vezes, né, não sabia que eles existiam ou da atuação deles, né? Como eu falei, esse extremismo de direita ele não é uma novidade, né? Esses grupos existiram há muito tempo, né? Com a internet hoje, com as redes sociais, ficaram mais fácil de divulgar suas ideias, né? Às vezes não são, digamos, uma normalia quando você pensa uma longa perspectiva histórica, né? Então, era um cara que fazia apologia de ideias nazistas ou antissemitas, né? De repente, em Fortaleza, em 80, financia um grupo cujo propósito é conservar uma ditadura e que vê comunismo em tudo, nem em todos, né? Não é acaso, né? Tem muito a ver, na verdade. Ele tinha 28 anos, não é isso? Esse era o mais velho do grupo, de 28 anos. Os outros eram mais jovens, de 20, 21 anos de idade, né? Havia um outro cidadão discrepante que era um artesão, né? Esse artesão ele não foi preso, porque na verdade foram indiciadas 9 pessoas, né? 7 foram presas de início, 2 ficaram
foragidas, né? Um outro se apresentou depois e ficou apenas um, que era um artesão, marceneiro, na verdade, foragido, né? E aí, não por acaso, durante o julgamento, todos os outros implicados colocavam a culpa no artesão, né? Que é como se fosse, digamos, o Tiradentes da causa, né? Ele não foi capturado, né? É o mais pobre, né? Então vamos colocar a culpa nele, né? E é curioso como é que esse artesão conseguiu fugir, não consegui sobre isso informações, né? Como é que ele tinha família, como é que ele manteve a esposa, né? Realmente, eu cheguei a localizá-lo, ele mora também em Juazeiro atualmente, mas essas pessoas não falam sobre o assunto, né? Como meu dever de historiador, eu os procurei de forma respeitosa, né? Uma pesquisa acadêmica. O meu propósito com a pesquisa não é julgá-los moralmente, nem condená-los, apenas entender o que é que motivou um grupo de jovens, né, de classe média a agir em Fortaleza, né, como tantos outros no país, em atentar aos terroristas visando manter um regime autoritário no país, né? Então, não é nosso papel ser juiz, julgar, né? Nem temos poderes para isso, né? Mas nenhum deles fala sobre o assunto de jeito nenhum. Cheguei a falar com um deles pelo WhatsApp, em certo momento, quando expliquei a pesquisa, foi bloqueada, né? Acho que foi a única vez que foi bloqueada na minha vida em WhatsApp por alguém, imagino, né? Então, é um tema muito incômodo, né? Muito incômodo, porque tem implicações sobre isso, né? Porque geralmente a memória também construída pela extrema-direita é que o terrorismo foi praticado pelos grupos de esquerda, né? De repente você tem grupos de direita também praticando terrorismo. Já havia terrorismo nos anos 80, o CCC atuava, né, nos anos 60, né, Rio de Janeiro, né, Porto Alegre. Esses grupos eles tiveram uma atuação muito marcante e estavam lutando contra a democratização do país, né? Isso é o detalhe, né? Lutavam para que evitasse de implantar no Brasil um regime que fosse democrático, né? Então, as memórias construídas da direita, né, isso é muito incômodo, né? Como é que você faz terrorismo para evitar que o país virasse democracia, né? Então, o interessante é silenciar, não falar, é uma memória muito incômoda, né? O interessante é o silenciamento, não abordar é a melhor solução para esses grupos, né? Bom, e como a gente está vendo, né, essa impunidade teve consequências, né, agora atuais. Você cita o João Roberto Martins Filho, num texto de 2019, onde ele vai falar dos militares como uma unidade na desunião, que parece extremamente atual, né, e além da impunidade, né. E queria que você falasse um pouquinho dessa questão hoje, né, se você vê essa relação com essa espécie de redoma de informação que também hoje está acontecendo, não interessa a realidade, enfim. Os militares no final do regime, né, a ideia inicial, como eu falei, do Geisel, do Golbery, era de extensão do regime, não era criar democracia coisa nenhuma, era um Estado liberal autoritário, né? Algumas prerrogativas, né, individuais, mas com a interferência ou a tutela das Forças Armadas sobre a política, sobre o Estado brasileiro. Né? À medida em que o processo, né, anda, os militares, né, passam a aceitar a ideia de uma transição do poder para os civis, desde que fossem respeitados, né, alguns preceitos. Né? Não punir ninguém, era a condição sine qua non. Né? Nenhum militar, né? Por quê? Porque havia uma preocupação que as Forças Armadas, se o regime acabasse de forma muito rápida, né, numa ruptura, isso provocasse cisão e colocasse em risco a unidade da entidade, né, Forças Armadas. Né? Então, era muito importante, mesmo os militares que não concordavam com a tortura, a gente não pode achar que todo militar é torturador, né? Não vamos cair nessa percepção. Né? Mas haviam grupos que, mesmo percebendo, né, que haviam setores radicais que praticavam tortura ou atos terroristas, como é o caso da minha pesquisa, era interessante manter a unidade, que ninguém fosse punido. Os militares tinham entrado junto no regime e iam sair juntos. Né? Então, a lei da anistia 79, no fundo, é a lei que beneficiou os torturadores. Né? E aí, como os atentados ocorreram após a lei da anistia, né, portanto, não poderiam ser abarcados por ela, legalmente falando. Né? Os atentados, só lembrando, ocorrem especialmente em 80 e 81. Né? A lei da anistia é 79. Então, uma lei não pode beneficiar atos posteriores, né, no caso, né? Porque a lei da anistia ela determinava a imunidade para
crimes praticados em certo período histórico, né? Portanto, em tese, deveria punir-se os militares que estavam praticando os atos terroristas, né? Só que ninguém foi punido, né? Por quê? Porque prevaleceu esse princípio, né? Nós temos que manter os militares, a instituição unida, né? Não pode punir ninguém. E aí os atentados ficaram impunes, né? Inclusive o famoso caso Rio Centro, né? Que é uma coisa assim absurda, né? Que é um episódio famosíssimo, porque ficou mostrado, provado claramente a presença de agentes, né, estatais nos atentados, né? Até então havia as acusações, suspeitas que os militares estavam envolvidos, né? Mas, né, mais na base da argumentação ou da suposição, né? O Rio Centro deixa claro, sim, sem nenhuma dúvida, que havia militares, sim, nos órgãos de informação e repressão, participando dos atos terroristas. Então, em tese, estava sendo punido, né? Então, o Rio Centro, só para lembrar os nossos telespectadores, ouvintes e quem está nos acompanhando, né? Foram militares que resolveram colocar bombas, na verdade, no Rio Centro, centro do evento do Rio de Janeiro, num show do 1º de maio de 81. E aí a bomba acabou estourando antes do tempo, dentro de um carro Puma, né? Morrendo um militar e saindo outro muito ferido, né? E aí não tinha como negar, houve um atentado, né? Se tivesse dado certo, talvez muitas pessoas teriam morrido ou saído feridas, porque havia uma multidão para assistir o show, né? Um show com vários atores, vários artistas, né? Chico Buarque e tal e tal. Então, esse episódio não havia como negar o envolvimento de militares, porque um estava morto, o outro estava ferido, né? Então foi feito um relatório meia boca, um relatório cheio de contradições, que vai dizer que os militares estavam, na verdade, tentando desarmar a bomba, né? Você tem que ser muito ingênuo para acreditar que alguém vai desarmar uma bomba dentro de um carro, né? Não faz o menor sentido. Então, na verdade, os militares impuseram, porque essa é uma questão fundamental para que eles deixassem o poder, né? Ninguém seria punido. E, de fato, não foram punidos. E aí, coincidência ou não, em 87, né, no Rio de Janeiro, que foi uma cidade que mais teve esses atentados e esses ataques, um grupo de militares planejou colocar bomba em quartéis por questões salariais, né? E depois, nesse mesmo muito bem no que isso deu depois, né? Quem é que vai surgir daí e tal, né? Portanto, tem muito a ver com a impunidade, né? Não é uma questão de ser de esquerda ou de direita, mas é muito importante que, se você puna esses atos contrários à democracia, né? O país precisa seriamente repensar a ditadura militar, difundir, debater, né, essas questões e outras questões, né, que também tem a ver com esse período, e também com o que está ocorrendo no Brasil, né, que você tem a violação de direitos humanos, de indivíduos que, no caso, né, em 8 de janeiro, atacaram a sede do poder. Isso é uma questão, digamos, pedagógica, politicamente pedagógica, né? Atos assim têm que ser punidos para desmotivar que depois outros elementos pretendam fazer algo semelhante. Bom, queria que você falasse um pouquinho da sua bibliografia, porque você tem uma bibliografia, inclusive Sertor, trabalhando cotidiano. Fala dessa vasta bibliografia que você trabalha. Nessa pesquisa eu trabalhei muito com a ideia do Chartier. Né? Sertor, eu sou fã do Sertor, no mestrado, trabalhei em Sertor muito, né? Muito com Chartier, a ideia da representação, né? Para entender o que motivava esses extremistas a agirem. E é isso que me leva a pensar e a defender que não foi só uma questão, digamos, de perda de espaços de poder político ou econômico que levou esses extremistas a fazer atentados terroristas, né? Havia, sim, uma crença muito forte desses elementos de que existia uma ameaça comunista pairando sobre o Brasil, que a abertura levaria abrir espaços para que esses extremistas, que grupos de direita, grupos de esquerda, né, que estavam voltando do exílio, pudessem implantar no Brasil um regime marxista, né? Então, o Chartier é muito importante. O Sertor é importante também na pesquisa para a ideia de um cotidiano politizado, né?
que é uma coisa que eu acho muito interessante, né? Não pensar o político apenas nos espaços de poder institucional, o parlamento, o congresso, sei lá o quê, mas pensar o político no cotidiano, né? No fazer das pessoas, no dia a dia, né? Então, os atentados, como eu disse, eles tinham uma grande importância das pessoas no dia a dia, o medo, uma onda de medo das pessoas, né? Um pânico das pessoas com o que está acontecendo, né? Qualquer ameaça, qualquer ligação anônima, qualquer pacote provocava um burburinho, gente saindo dos locais de forma atropelada com as vezes, empurra, confusão, né? Trabalho que era interrompido, aula que era interrompida, né? E isso, inclusive, é até colocado numa canção do Renato Russo, né? Acho que eu coloquei o slide, inclusive, aí, que é Faroeste Caboclo, né? Faroeste Caboclo é uma prova, digamos, material, né? Se me permita usar o termo aqui, se aqui cabe o termo, né? De como, ou musical, na verdade, né? De como é que esses atentados eles impactaram a sociedade da época. Porque na época que essa canção é feita, né, pelo grupo do Renato Russo, que na Legião, acho que ainda é o Aborto Elétrico, né, ainda é uma banda de rock deles, pré-Legião, né? É uma banda muito pequena, né, que toca para os amigos, a Universidade de Brasília, né? Não é uma banda nacional, talvez nem no país, no centro-oeste era conhecida, talvez, na época, né? Então, uma banda de quintal, fundo de quintal, digamos assim, uma banda de bairro, né? Coloca numa das suas músicas, né, uma referência aos atentados que estão ocorrendo no país. Sinal que a coisa foi muito mais impactante, muito mais importante, né, do que algumas vezes a gente imagina, né? Ou seja, os atentados, sim, tiveram uma enorme importância para tensionar aquele tenso processo de abertura no final do governo militar no Brasil nos anos 80. Né? Porque aí a a letra, né, assim, da canção. Pois não. Não boto bomba em banca de jornal, nem em colégio de criança, isso eu não faço, não. Bom, muito obrigado. Queria te perguntar... Também havia atentados a escolas, viu? Houve também atentados a escolas, né? Ameaça a escolas. Né? Isso provocou um pânico enorme das pessoas na época. Né? Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho... peço que você dê algumas dicas de leitura. Bom, eu vou fazer meu jabá, né? Eu devo lançar em 2024 um livro sobre esse assunto, né? Depois a gente pode fazer uma outra live para divulgar esse livro, né? Que é Explosões Conservadoras, né? Em que eu falo desses atentados, né? No país todo, o mote é Fortaleza, mas eu falo, né, em geral, no país todo, na onda de extrema-direita no final dos anos 70 e começo dos 80. Né? Sobre publicações do tema, né, há um livro que eu adoro, né, muito bom, não sei se dá para ver aqui, da Daniele Barreto Lima, né, que é o CCC, Comando de Caços Comunistas, né, é uma obra, digamos, pioneira, né, esses estudos sobre extrema-direita, né, eles estão num crescente, né, na universidade, na academia, né. Durante muito tempo a gente estudou muitos grupos de esquerda, grupos progressistas, né, outros movimentos sociais, né, mas nos últimos anos, e com essa onda, né, no Brasil, né, nas última década, mais ainda. Então, é uma obra espetacular, muito bem produzida, é a tese, né, dela de doutoramento, em que ela aborda o CCC atuando, né, no centro-sul do país. E o curioso é que a gente estava pesquisando, né, as ideias iam casando. Né? Então, excelente o trabalho, realmente muito bem feito, merece ser conferido. Está à venda, né, nesses sites da internet, é fácil adquirir. Né? Uma outra obra já esgotada, mas você pode encontrar em sebos virtuais, esse aqui, a Direita Explosiva no Brasil, é um trabalho jornalístico, mas é um trabalho muito interessante, porque é um dos primeiros trabalhos que mostra e prova a ligação de agências dos órgãos de repressão com os atentados. Né? Como eu disse, havia durante muito tempo uma suposição que eram militares, policiais que praticavam os atentados terroristas, e os autores aqui, eles foram atrás, entrevistaram pessoas que falaram como havia, sim, esses laços e a motivação que os levava a praticar tais atentados. Né? E um trabalho que eu acho maravilhoso para entender muito, né, desses atentados e o Brasil, hoje ainda, inclusive, é o do Rodrigo Pato Sá, né, que é Perigo Vermelho, né?
que é um livro que tem uma nova edição do ano passado, parece, muito bonita, por sinal, em que ele mostra como é importante para entender no Brasil o anticomunismo. O anticomunismo ele faz parte da cultura política do país. Né? Não por acaso, mesmo o leste europeu tendo desmoronado, né? mesmo tendo mais, né, União Soviética, o anticomunismo ainda faz parte como um elemento argumentativo de grupos, né, do Brasil. Né? Atualmente isso é muito fácil de perceber. Então, são 3 obras que eu indicaria, há outras, certamente, mas essas eu acho que servem para quem quer iniciar uma leitura, digamos, mais aprofundada sobre o assunto. Muitíssimo obrigado, Ayrton. Foi um prazer, uma aula maravilhosa. Espero que você consiga pegar uma praia ainda aí no Ceará. Será que você consegue? O calor que está, né? Bom, agradeço muito. Peço que vocês deem seus comentários aí, aqui abaixo do vídeo. Deixem suas perguntas também. Com certeza o Ayrton responde. E peço que você dê uma conclusão aí para a nossa fala, por gentileza. Bom, Afonso, obrigado pelo convite, né? Estou às ordens. Muito obrigado para quem acompanhou o vídeo todo. Clique aí, né? É muito importante nas redes sociais, né? Na internet, esses cliques. Divulgue o vídeo. Eu acho que é um assunto que merece ser debatido, né? No próximo ano, regime militar será muito falado, né? Eu creio que a universidade, professores, né? Pesquisadores têm o seu papel, a sua importância para difundir, levar esses conhecimentos, esses debates acadêmicos para o grande público. Né? Então, na internet, né, redes sociais, tanta coisa absurda. Fico muito feliz em ver você com o seu podcast, com o seu programa, debatendo temas de relevo para a sociedade brasileira. Então, muito obrigado pelo espaço, pelas ordens, e vamos em frente. Forte abraço. Muito obrigado. Parabéns a todos aí envolvidos na pesquisa. Uma boa noite para você e uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.